chamo João Guilherme e faço parte do grupo PET Engenharia Agrícola da UFPEL. Hoje estou aqui para dar continuidade à nossa playlist de isostática, onde o conteúdo que vai ser abordado então serão os pórticos trirrotulados. O nosso exercício então ele diz o seguinte: dado o pórtico trirrotulado, obtenha os diagramas de esforço normal, cortante e momento fletor. Aqui temos a representação do nosso pórtico. E aí vocês notem que ele contém uma rótula aqui nesse ponto. Poderíamos considerar como ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Bom, então pessoal, aqui a gente tem a representação da nossa estrutura. E nela então a gente vai ter a força em AX, força em AY, força em BX e força em BY. Aqui temos as equações que vamos precisar para resolver. E aqui então agora eu vou explicar os cálculos. Quando a gente tem uma rótula aqui, então a gente sabe que a rótula ela vai anular, ela vai quebrar as forças que vão estar atuando, né? Ela vai suportar tudo aqui, ou seja, por isso que a gente vai fazer o somatório das forças em x somente à esquerda da rótula, que seria somente nesse eixo aqui. Então, a gente vai ter que o AX, eu considerei ele negativo aqui, em função do sinal estar apontando para a esquerda, e tudo que está apontando para a direita, para dentro da estrutura, eu considerei positivo. Então, teremos menos AX mais 10 mais 20 igual a zero, porque somente essas três forças aqui são as atuantes no eixo X. Então, teremos que menos AX mais 30 é igual a zero. Isolando agora o AX positivo, então teremos que AX é igual a 30 toneladas força sentido à esquerda. Esse sentido à esquerda é como se fosse dizer que AX seria igual a menos 30 toneladas força. Por que AX é menos 30? Porque a gente vai ter uma intensidade aqui somando de 30 entrando na rótula. Então essa força ela vai ter que ser ao contrário para que haja o equilíbrio. Então, como falado anteriormente, pela rótula ela absorver, segurar nela todas as forças, o nosso Bx ele vai ser igual a zero. Toda a nossa estrutura, então, ela vai estar equilibrada com a rótula e com a força em Ax. O somatório dos momentos em A, então, a gente vai ter que o By está a uma distância de 5, então entrou aqui nesse nosso cálculo. A força de 15 aqui vezes 5, ela é para nós transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada. Então, a gente fazendo 15 vezes 5, vamos obter um total de 75, vezes 2,5 por ser a metade da nossa estrutura. Negativo por estar no sentido anti-horário. O menos 20 ele está também então, a 4 metros aqui do ponto A. Então, teremos menos 20 vezes 4. E depois teremos o menos 10 vezes 2. Resolvendo as multiplicações ali, nós vamos então chegar nesses valores aqui. E depois vamos chegar em menos 287,5. Isolando o BY, teremos então que 287,5 dividido por 5. Nós vamos obter o resultado de By igual a 57,5. By então está representado aqui. O somatório das forças em Y agora então igual a zero. AY e BY estão apontando para cima, vão ser positivos. E esse 75, então, novamente, ele vai surgir devido à multiplicação de 15 por 5, negativo por estar apontando para baixo, como tem a representação dessas setas aqui. Então, fazendo o cálculo aqui, substituindo nosso valor de By por 57,5, teremos que o AY é equivalente a 17,5 toneladas força. Aqui temos a representação de AY. Bom, então agora resolvendo o nosso esforço normal, a gente vai fazer entre o trecho 0 e 4. O nosso trecho 0 e 4, então, ele seria na nossa primeira coluna, digamos aqui, da estrutura, que seria, então, a força que iria entrar é a nossa reação em AY, que é equivalente a 17,5.
O ponto 0 seria aqui e o ponto 4 aqui. Aqui, então, dessa maneira a gente tem a representação. Então, o nosso esforço normal, que seria o N, ele está apontando para cima. Eu estou considerando que o observador esteja aqui, ó, exatamente nesse ponto, onde eu vou demonstrar. O observador ele está aqui, tá? Agora, então, para facilitar um pouquinho essa visualização, eu vou mostrar para vocês essa estrutura deitada. A mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Como o esforço normal ele é em x, eu observando a estrutura dessa maneira aqui, fica mais fácil para mim enxergar o que precisa ser feito. Então, novamente aqui, o que eu vou analisar é o nosso esforço normal. Para a direita ele vai ser considerado positivo. Então, eu anotei aqui o Fy, que é qual a gente vai levar em consideração para fazer esse cálculo, né? Então, e de qual reação a gente vai utilizar para descobrir qual é o esforço normal. Então, o normal, positivo, mais 17,5, que é aqui a nossa força que está atuando. Então, isolando aqui, teremos que o normal é igual a menos 17,5 toneladas força. Aí, novamente, o nosso outro trecho, o trecho final, após a rótula, também vai ser de 0 a 4, e ele está representado aqui. Eu já coloquei ele deitado para ficar mais fácil a visualização. Então, o nosso normal ele vai dar no eixo X, positivo, por ser para a direita, e isolando então aqui o normal, vamos ter então menos 57,5. Os valores de normal em pórtico são simplesmente as nossas reações em Y, que foram calculadas anteriormente. Aqui então eu apresento para vocês o traço do diagrama normal. Ele vai ficar negativo, mas está representado já aqui dentro, por isso não representei antes do valor ali. Agora eu vou fazer o traço então do diagrama do cortante. Então aqui eu separei as seções, onde estou apontando, e separei por trecho. Então temos o trecho de A a C, e o trecho de C a D e o trecho de D a B. Nós vamos começar a traçar o diagrama do cortante pelo trecho de A a C, ou seja, daqui até aqui. A gente vai analisar somente isso aqui agora, nesse momento. O resto da estrutura a gente vai esquecer. A seção 1, então, seria esse ponto aqui. Até esse ponto, melhor dizendo. Então, nisso a gente vai ter a nossa força de 30, que a gente calculou como a reação aqui em A. Agora aqui a gente tem, então, a gente vai calcular o cortante. Para baixo ele vai ser negativo. Nós vamos levar em consideração, então, as forças calculadas em x. Então, a gente vai ficar com menos Q mais 30. O cortante aqui vai ser igual a 30, então, nesse primeiro trecho aqui. Agora, vindo para essa parte do trecho aqui, na seção 2, a gente, então, vai ter, além da força de 30 de antes, vamos englobar essa força de 10 aqui, que, consequentemente, está antes da nossa interseção ali em cima da seção. Novamente, o cortante vai ser apontado para baixo negativo. Adicionando o valor de menos 10, então teremos que o cortante vai ser equivalente a 20. Agora a gente vai focar somente no trecho de C a D. A gente vai esquecer o resto de toda essa estrutura. Vamos analisar somente essa parte aqui. Bom, nessa parte, então, a gente vai analisar as forças em Y. Porque notem que isso aqui é como se fosse uma viga. Então, isso aqui vai voltar a ser como era antes, como a gente vinha calculando anteriormente. Então, o cortante para baixo vai ser negativo. E aí aqui a gente vai analisar as forças no eixo Y. Então, a nossa reação em Y no ponto A foi de 17,5 e menos o 15 aí vezes x, que seria a nossa distância, menos o cortante negativo. Então, a gente vai ter uma expressão que diz que o cortante do trecho de C a D é igual a menos 15x mais 17,5. O que quer dizer isso?
Quando a gente estiver no ponto, quando o x valer zero, ou seja, quando o x estiver aqui no C, o nosso valor do cortante vai ser 17,5, que é então a nossa reação em A. Aqui vai subir 17,5. Quando nós analisarmos o nosso cortante com o x valendo 5, ou seja, aqui no final da nossa estrutura, um pouquinho antes da nossa rótula, nós vamos ter que o cortante é menos 57,5, que, ao contrário, seria a nossa reação em BY, só que aí 57,5 positivo. Aqui eu tenho o traço do diagrama, então a gente vai ter a força aqui valendo 30, a gente vai sair nos 30 aqui. A gente vai andar por 2 metros, que é o valor da nossa distância, e vamos encontrar a força de 10. Descontando, nós vamos ficar aqui então nesse trecho com 20 toneladas força. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, que seriam a 4 metros, a gente vai ter mais uma força de 20, descontando 20 com 20, vai zerar. Agora, analisando o nosso trecho de C a D, nós vamos ter então a nossa reação aqui em A, que foi 17,5, positivo. E aí, como a gente vai fazer a análise desse ponto aqui, considerando aquele 15, que é a nossa força distribuída aqui, negativo, a gente vai ter o valor de menos 57,5 nesse outro ponto aqui. E assim está feito o traço do diagrama do cortante. Bom, pessoal, então passando agora aqui para os cálculos do momento fletor. Então temos a representação da nossa estrutura. E aqui a gente vai fazer então o nosso primeiro trecho, que seria do 0 até o 2 aqui. Então nesse aqui a gente vai colocar somente a força de 30 toneladas, que ela está representando o AX aqui. Então, para calcular o momento fletor, temos esses sinais. Então, nós vamos ter aqui o menos 30 vezes x, que seria então a distância, mais o momento fletor, são as únicas coisas que aparecem na estrutura, é igual a zero, então o momento fletor é igual a 30x, positivo. Agora, do segundo trecho, ali de 2 até 4, que seria no caso daqui até aqui, se nós fizermos o somatório daria o 4. Então nós vamos além do 30 englobar a força de 10. E antes era somente o primeiro trecho, ficava x, e agora então a gente fica com x menos 2, que seria o x menos a distância anterior, ou seja, a distância 2, que estaria representado daqui até aqui. Então temos aí, mais uma vez, os sinais, né? O momento fletor no anti-horário ele vai ser considerado positivo. Então, nessa parte, nós vamos ter aqui o menos 30 vezes x, mais, aí, por ser o sentido anti-horário aqui, x menos 2. Mais o momento fletor é igual a zero. Resolvendo aqui, então, diminuindo aqui as incógnitas que contém x, teremos no final que o momento fletor é igual a 20 vezes x mais 20. Agora então nós finalizamos essa parte aqui da estrutura. Vamos começar a analisar esse trecho aqui, que seria o trecho de C a D. Então nós vamos ter as referências de 0 até 5, que seria o total do comprimento da barra. E aqui nós vamos ter as forças então de 17,5, que seria o AY, ele vai estar representado aqui, e o 15 toneladas força por metro. A nossa distância então vai ser x vezes aí x dividido por 2. Aqui então temos as considerações dos sinais. Então teremos aqui, nesse cálculo, que o momento fletor ele vai ser menos 17,5x, por estar fazendo o sentido horário aqui de giro, mais o 15x vezes x divididos por 2. Por que aparece então esse x dividido por 2? É em função de termos a nossa carga distribuída aqui. Então, consequentemente, nós vamos encontrar um x ao quadrado.
e nós vamos dividir a nossa carga por 2, resultando então em 7,5x ao quadrado. Aqui, isolando o momento fletor, vamos ter menos 7,5x ao quadrado mais 17,5x. Nessa nossa estrutura aqui, nós vamos determinar aonde fica o nosso máximo momento fletor. Como a gente vai fazer isso? Pegando então a derivada do momento fletor sobre dx, que seria nada mais nada menos do que o nosso momento cortante do trecho de C a D, que foi calculado anteriormente. E ele é representado por menos 15x mais 17,5 igual a zero. Nesse caso, nós vamos isolar o x, então vamos ficar com 17,5 divididos por 15, e nós vamos ter então que o nosso momento fletor máximo vai ser em 1,17 metros. Dentro desses 5 aqui, 1,17, teremos o nosso momento fletor máximo. Que aqui então está representado o nosso momento fletor máximo. Esse momento fletor máximo, ele também é, se nós formos substituir na última fórmula do momento fletor que nós calculamos, naquela ali que era menos 7,5x ao quadrado mais 17,5x. Aqui então eu fiz o traço do momento fletor. Nesse trecho aqui, então, onde nós tínhamos 30 vezes x, seria 30 vezes 2, que seria a nossa distância, dá um total de 60. Já nesse ponto aqui, então nós teríamos que o momento fletor é igual a 20 vezes 4, daria 80, mais 20 daria o 100. Esse 100 aqui, ele é somente esse aqui rebatido, porque ele sempre quando a gente está trabalhando com pórticos, o que der aqui vai ser repetido aqui nesse ponto. E aqui então está o nosso 1,17. Se nós substituirmos na nossa última função ali do momento fletor, que seria menos 7,5x ao quadrado, mais 17,5x, vamos obter então, no caso, 10,2. Somando com o 100 que nós tínhamos anteriormente, vamos ficar com um total de 110,2. E lá no final, então, nós iríamos ter o zero, que é para voltar na origem, né? O momento fletor, então ele sempre vai acabar voltando na origem no final das contas. Pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês com esse vídeo. Espero que vocês gostem, que auxilie vocês no aprendizado. Peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e também acompanhem os próximos que serão postados.